Olá! A proposta para hoje é um macacãozinho dupla face. Esse mesmo modelo já foi feito em outros vídeos, ele uma face apenas, e fez muito sucesso, agora em dupla face. Aqui eu vou começar, são duas pernas iguais. Eu vou começar com 66 pontos, mas eu não inicio com barra, eu inicio ele com linha de outra cor e um fio de separação. Assim como o dupla face, eu preciso voltar os pontos para a máquina. Fica mais fácil eu tirando em linha de outra cor para recolocar pontos mesmo, e o acabamento fica melhor. Sigo fazendo aumentos, depois uma parte reta com um passa-fita e depois divide para as duas partes que formam o peitinho e que forma a amarração em cima. É um modelo simples, fácil de fazer, muito usado por todo tipo de criança, até 5 anos de idade consegue usar um modelo desses e fica perfeito, fica muito bom. Vou precisar contar carreiras a partir daqui, porque como ele é dupla face, eu preciso contar de 6 em 6 carreiras e contar o aumento, fazer uma carreira em regulagem alta. Então, para não me perder, vou fazer aumentos a cada 6 carreiras, olhando pelo contador. Fiz em linha de outra cor, um fio de separação, uma carreira apenas, para depois tirar. Em regulagem 6, aqui eu estou trabalhando com 2 fios de linha. Faço 6 carreiras. Uma regulagem alta. Volto na regulagem anterior, faço mais 6 carreiras. Regulagem alta. As 30 primeiras carreiras eu vou fazer sem aumento, depois eu começo a aumentar. Carreiras, vou fazer aumento na lateral. Posso simplesmente puxar a agulha vaga que está na lateral ou fazer o aumento transportando o ponto para fora e pegando a laçada para preencher, para não ficar furinho. De um lado e do outro, a cada 6 carreiras. Então, eu estou em 30, múltiplos de 6, agora eu vou cuidar o aumento. E continuo fazendo essas divisórias em 6 carreiras, em regulagem 6, e uma carreira na regulagem 10. Para essa perninha, eu vou chegar em 120 carreiras, aumentando agora a cada 6 carreiras, sempre olhando o contador de carreiras. E continuo fazendo de 6 em 6 carreiras, uma regulagem alta. Cheguei em 120 carreiras, pego um fiapinho para colocar a marcação de onde termina a perna. Engato esse fiozinho aqui no último ponto. A partir daqui, não faço mais aumento até em cima. Esse fio ajuda na marcação da costura, onde termina a costura da perna e começa a costura do gancho.
de um lado e do outro. Agora, também 0 marcador de carreiras para contar carreiras para o gancho. Vou seguindo fazendo o mesmo desenho. 6 carreiras em regulagem 6, uma carreira em regulagem alta. Vou chegar em 80 carreiras fazendo assim. Cheguei em 80 carreiras, seleciono 2 por 1. A agulha que veio para cima vai ser transportada para fazer um passa-fita. Zero marcador de carreiras. E vou fazer mais 30 carreiras, também seguindo o mesmo desenho. 6 carreiras em regulagem 6, uma carreira em regulagem 10. Cheguei em 30 carreiras, divido o trabalho pela metade. Metade dos pontos eu deixo em suspenso. Transportador de 3. Eu transporto 3, acumulo apenas 2. Uma fica para formar uma margem, não seria de costura, porque aqui não vai ser costurado, mas fica uma margem melhor do que a diminuição sendo feita bem na última agulha. Faço essa diminuição dos dois lados. 0 marcador de carreiras, e aqui eu vou fazer a contagem da seguinte forma. Eu vou diminuir a cada 4 carreiras, então, a cada 4 carreiras eu observo no contador de carreiras e continuo fazendo esse mesmo desenho. 6 carreiras em malha em regulagem 6 e uma carreira em regulagem 10. Aqui já foram 5. Coloco o carro em suspenso, porque eu tenho pontos em suspenso também. E aqui precisa prestar atenção para não se perderem diminuições e essas carreiras aqui. Vou chegar em 3 pontos aqui no centro, fazendo diminuições e o desenho dessas listinhas com regulagem alta.
Terminei com 3 pontos, arremato, deixando um fiozinho para limpeza. O cordoneio eu vou fazer na outra cor. Se for uma peça que não seja dupla face, segue fazendo o cordonê até a altura que queira. Feito um lado, vamos para outra parte. Primeiro faço a diminuição. Zero o marcador também, para não me perder. E sigo fazendo da mesma forma que foi feito esse lado. Diminuições até chegar em 3 agulhas em cima. Feita a primeira parte da perninha, posso fazer a segunda para usar a mesma cor ou já fazer a dupla face aqui. Para fazer o dupla face, volto os pontos para a máquina, da seguinte forma: o avesso do trabalho para mim, só que a perna virada ao contrário. Onde eu comecei, eu começo a colocar os pontos aqui. Esses pontinhos laranja vão voltar para a máquina e eu vou tirar a linha de outra cor. Já seleciono na máquina 66 agulhas, que foram as que eu comecei o trabalho, e coloco os pontos de volta ali. Tá ouvindo? Puxo o fio de separação e ele solta a linha de outra cor, deixando o trabalho limpo. Coloco a segunda cor, aumento a regulagem, faço uma carreira, volto a regulagem 6, que estava sendo trabalhado, por isso que é bom sempre usar a mesma espessura de linha, no mesmo tipo de linha de preferência que foi usado na primeira parte. Faço as 30 primeiras carreiras da mesma forma, sem aumentos, e acompanhando esse desenho. 6 carreiras em regulagem 6, uma carreira em marcação. Antes de aumentar a regulagem para fazer a marcação, eu já apanho os pontos aqui de baixo e fecho essas mini barrinhas. Posso começar na lateral ou posso começar no meio também. É só ir acompanhando e colocar o ponto na mesma agulha de onde ele saiu. Como essa perna vai ser costurada, eu preciso de uma margem para costura. Então, eu vou deixar 2 agulhas aqui para depois costurar individualmente a cor laranja e a cor amarela,
para que ela possa, essa calcinha, ser usada dos dois lados. Essa margem de costura eu deixo na lateral esquerda e na direita também. Nós já fizemos um casaquinho, o modelo de um casaco, que pode ser adaptado para qualquer tamanho, de adulto a infantil. Fizemos nessa mesma técnica aqui. Uma inscrita me perguntou se qualquer tipo de peça pode ser usada fazendo essa técnica. Com certeza. De meia touca nós fizemos também um modelo de touquinha que fica muito bonito, dupla face. Fica um trabalho quente, porque ele é duplo, é pesado, é reversível, a pessoa pode usar nos dois lados e é simples de fazer, uma técnica bem fácil. Então, qualquer tipo de peça pode ser feito essa técnica aqui. Manta, touca, blusa, casacão, casacos, calça. E aqui é o modelo de uma jardineirinha, um macacãozinho infantil. Coloquei os pontos, aumento a regulagem para 10, faço a carreira em regulagem alta. Volto à regulagem anterior, 6 carreiras. Já aumento a regulagem só para não me esquecer e recoloco os pontos, deixando as 2 agulhas na lateral para a costura. E assim o trabalho segue até 30 carreiras. Depois eu vou começar a fazer os aumentos e continuar apanhando essas carreiras em regulagem alta para fechar as barrinhas. Chegamos no começo das diminuições. Aqui também divido o trabalho ao meio, faço a primeira diminuição já em seguida. E começo a marcar carreiras aqui também. De 4 em 4 vão ser as diminuições. E continuo fazendo o desenho e os apanhes das carreiras em marcação. Esse fio vai ser para arremate, ele vai ficar por dentro. Na borda, depois pode ser feito um acabamentozinho em crochê ou deixá-lo sem. Como eu vou deixar sem acabamento nenhum, eu vou levar costurando as carreiras até a última agulha, não deixando folga, como foi deixado aqui no corpo, para costura, porque aqui não vai ter costura mesmo.
Então, o que fizemos aqui? Começamos em linha de outra cor com 66 pontos. Fizemos uma quantia de carreiras sem aumentar. Aqui eu usei apenas 30 carreiras sem aumentar. Depois, fui fazendo aumentos, um ponto de cada lado a cada 6 carreiras, até chegar em 120 carreiras. Fiz uma marcação para término da perninha e começo do gancho. No gancho, até a parte do passa-fita, eu fiz 80 carreiras. Depois do passa-fita, 30 carreiras. E para cima, diminuições a cada 4 carreiras de 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, até sobrarem 3 pontos e um cordonê de cerca de 30 centímetros. Faço 2 pernas iguais a essa e depois é só costurar. Nesse caso, como ela é dupla face, eu vou usar costura de parte laranja somente na parte laranja. Viro a peça e costuro na parte amarela. Assim, a criança pode usar dos 2 lados, sem costura aparente. O cordonê pode ser mescladinho. A parte de cima do cordonê também poderia ser mescladinho ou fazer numa das cores principais. A costura sendo feita individual, as 2 partes, você consegue usar essa peça nos 2 lados. Essa é a ideia de uma peça dupla face. Esse é um macacãozinho para uma criança de 2 meses. Em largura, sem esticar, ela deu 60 centímetros de circunferência. A perna, o comprimento total da perna, 25. Como ela é dobrável, eu posso dobrar, não tendo o acabamento embaixo de uma barra, por exemplo, eu posso dobrar ela para cima, serve para criança de 2 meses. Quando a criança vai crescendo, a mãe pode ir dobrando menos. Quando a criança é maiorzinha, pode deixar sem a dobra também, que a perna fica com os 25 centímetros. A parte do gancho também, quando a criança é pequena, usa fraldas. Então, esse gancho, desde aquele passa-fita até embaixo, deu 17 centímetros e meio. Depois que ela vai deixando a fralda, esse gancho serve para criança normal. E a parte em cima do peitinho também, podendo ser ajustada aqui a alça em cima, facilitando para a criança até 2 anos de idade poder usar uma roupinha assim. Esse é um dupla face. Esse mesmo modelo pode ser feito apenas com uma face. Quando é feito com 2 cores, para ser em dupla face, todo o trabalho, seja ele touca, seja ele meia também, casaco ou uma calça, precisa se pensar em pôr um pouquinho mais de ponto do que em tamanho normal. Cerca de 6 a 10 pontos a mais, dependendo da lã também, para dar mais largura. Essa, então, é a nossa peça para hoje. Um macacãozinho dupla face. Fácil de fazer em qualquer tipo de máquina. Bom trabalho!